Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês e saudar os meus amigos que vão conversar aqui comigo, que é a professora Maristela Castro, ela que é a diretora do Sinerge, diretora também da Inovari, uma das idealizadoras desse projeto, junto com o professor Adelar Hengmille, que é um dos principais mentores, o idealizador da metodologia utilizada dentro do nosso projeto, e o senhor Francisco Essert, que é presidente e fundador da Gerar, um dos idealizadores desse projeto, assim como o diretor também do Sinerge. Então, senhor Francisco, antes de mais nada, para a gente começar, queria passar a palavra para o senhor, para trazer uma palavrinha para todo mundo. Obrigado, João. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, principalmente as pessoas que não são do grupo da Gerar. Boa noite a vocês, também a equipe da Gerar. Obrigado por participarem desse evento. E aos nossos companheiros, Maristela e Adelar, que a gente está construindo esse sonho juntos. Muito obrigado aqui pela presença. Peço muitas desculpas pelo ocorrido tecnicamente, mas espero que todos possam nos ouvir e participar desse momento especial agora. Como o João falou, eu sou Francisco Esser, ou por patrocinadores, ou pelo governo, assim, o que eu posso fazer pela tua ONG? Na Gerar é ao contrário. Na Gerar é assim, o que essa ONG pode fazer por você? E geralmente isso tem feito com que a gente tenha esse sucesso, essas 2.600 empresas parceiras, 13.000 pessoas participando do nosso projeto. E o Sinerge quer oferecer isso também, fazer algo diferente, não fazer mais do mesmo. E, até por provocação do João, a Gerar tem um projeto ambiental, e quando a gente participava dos grandes eventos do projeto ambiental, muitas pessoas ligadas ao meio ambiente, gás de efeito estufa, mudanças climáticas, sempre vinha assim: nós precisamos nos esforçar muito para ver que planeta nós deixamos para os nossos filhos. E a gente inverte isto também. E aí nossa inversão é essa: mais importante do que o planeta que vamos deixar para os nossos filhos é que filhos nós vamos deixar para o nosso planeta. E o Sinerge quer colaborar com isso. Então, muito bem-vindos, e espero que vocês se encantem com o Sinerge, como eu me encanto, como os colaboradores da Gerar se encantam, e que vocês sejam os nossos embaixadores do Sinerge daqui para frente. Muito obrigado. Passo para o professor Adelar. Uma boa noite a todos e a todas. Para nós é um momento de sonho, é um momento da realização de um grande sonho. E Francisco, desde os anos 90, viemos juntos trabalhando, e agora em Curitiba nós nos reencontramos e resolvemos tentar trazer algo que vamos apresentar aqui hoje à noite, e que com certeza nós temos a certeza de que vai deixar um legado para a educação brasileira. Maristela, você que é aquela que efetivamente há 3, 4 anos já está aí fazendo com que isso aconteça, junto com um grupo de professores e com a equipe da Gerar. Somamos aqui várias mãos para que a gente pudesse chegar aonde nós estamos. E o que é o Sinerge? De onde surgiu a ideia de construir o sistema de aprendizagem Sinerge? Eu tenho que retornar um pouco à minha trajetória. É um sonho que eu acalento desde pequeno, nunca sabia que um dia ia dar num sistema de aprendizagem. Mas foi quando, desde pequeno, eu começava a perguntar: professor, por que estou aprendendo isto? Aonde vou usar isto? Este sonho eu acalentei durante mais de 50 anos, porque foi desde criança. Depois, como professor, como diretor, 28 anos de escolas, 40 e poucos anos como professor, eu fui percebendo junto aos meus colegas professores e junto aos meus alunos
estudantes que estavam comigo que este não era um sonho só meu, mas era algo que incomodava a todos. Ou seja, estar em um lugar chamado escola, onde a gente não sabia por que estava aprendendo aquilo que estava aprendendo. E aí, os anos se passaram. Durante os 28 anos de diretor de escola, me traziam sistemas de ensino. Eu olhava, eram caixas de apostilas. Eu olhava, abria, e nenhum me encantava para adotar dentro da escola que eu dirigia. Por quê? Porque eu via que lá dentro não estavam nossos sonhos como educador realizados. E a gente foi caminhando, e o tempo foi passando. E encontramos finalmente Maristela e eu aqui como também casal que luta diariamente para trazer algo inovador, não fazer mais o mesmo, como Francisco disse, trazer algo inovador para a educação brasileira. Um dia nós sentamos juntos e nós vamos construir esse sonho, ou seja, trazer um material, um sistema de aprendizagem que é diferente de um sistema de ensino. Um sistema de ensino traz lá no seu interior os conteúdos com alguns adereços tecnológicos, mas o conteúdo, a essência dele é apenas linear, ou seja, traz seu conteúdo com alguns adereços, se aprende de forma lúdica ou não a decorar e a repetir informações. E aí nós conseguimos, há 4 anos, 5 anos atrás, já com um sistema à prova da Gerar, que hoje, né, Maristela está com, Francisco está com mais, e João com mais de 1.000 alunos em todo o Paraná, com o sucesso que está tendo, e aos poucos o sistema de aprendizagem Sinerge foi tomando forma, e hoje ele está pronto para ser entregue para as nossas escolas de ensino médio, no momento em que o ensino médio está sendo discutido, está sendo efetivamente problematizado em todos os cantos da nossa nação. Em boa hora chega esse sistema para dar uma resposta de ajuda para diretores, para professores e principalmente para os nossos estudantes. Então, aí que surgiu, e aí é importante, né, Maristela, que a gente lembre desse momento que os nossos autores, lembre dos nossos autores que iniciaram, todos eles jovens professores que queriam transformar a educação, que não queriam mais a mesma coisa, que queriam algo inovador. E eles vieram somar conosco, sofreram, mas foi um sofrimento, um estresse, como diz o Cortella, um estresse positivo. E hoje nós, com muita alegria, comemoramos. É um momento de comemoração em que nós estamos aí lançando o Sinerge para quem quiser já em 2024, em suas escolas, levar a efeito, junto com a nossa ajuda. Portanto, nesta live, para sermos objetivos, né, nós procuramos trazer aqui 4 grupos de problemas que nestes 40, 50 anos foram surgindo, porque nas escolas onde estivemos sempre foi lugar de pesquisa, de atenção, de observação, de escuta das dores dos professores e dos alunos, principalmente. E fomos filtrando isto. Isso tudo está dentro, eu acho que em boa parte está dentro desse sistema de aprendizagem, que não é um requentamento de coisas que já existiam. Ele foi construído do zero, desde o zero que a gente diz, foi construído a partir daquilo que nós vínhamos observando nas escolas. E hoje nós agrupamos isto em 4 grupos de problemas que observamos. E eu vou fazer aqui um ping-pong com a Maristela e com o João, e o Francisco, por favor, quando entra, mas eu vou tentar trazer esses problemas que a gente vinha observando nas escolas durante todos esses anos, e Maristela e João vão tentar nos trazer como é que o Sinerge responde a estas problemáticas. E o primeiro grupo de problemas que a gente tem, e que vem há 50 e poucos anos, é a escola está desintegrada no entorno da realidade onde vivem os estudantes. E aí vem aquelas perguntas tradicionais. Professor,
Por que estou aprendendo isto? Aonde vou usar isso? E os professores respondendo: é para tu ser alguém na vida, é para tu passar no vestibular. E a gente cada vez mais foi percebendo, pessoal, que a escola não estava integrada com a vida. Ou seja, nos pareceu sempre, e nesses anos todos, que nós estamos vivendo em planetas diferentes. Ou seja, o planeta escola estava num lugar e os nossos estudantes viviam em outro lugar. E falava-se muito, principalmente nas instituições privadas, nós vamos preparar para a vida. Só que quando a gente ia lá ver, a vida não estava sendo trazida para dentro da escola para que nós pudéssemos preparar para a vida. E as inquietações, as curiosidades, os desejos, as emoções dos estudantes não foram, e hoje cada vez mais percebemos, não são considerados da escola. E nós nos colocamos no lugar dos estudantes, como nós nos sentiríamos, e vendo o nosso tempo quando éramos adolescentes e jovens, como nós nos sentíamos decorando a equação de segundo grau, a lei de Lavoisier, o teorema de Pitágoras, a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, sem ter uma ponte com a vida. Por isso, Maristela, João, como é que o Sinerge vai ajudar a integrar essa realidade e responder à grande pergunta: professor, por que estou aprendendo isso? Então, boa noite a todos, um prazer estar com vocês, obrigado por colocarem, dispensarem o tempo de vocês para estar conosco nessa noite, conversarmos um pouco. As suas dúvidas podem ser colocadas no chat também, suas ideias, enfim, né? A gente entramos agora para esse link e aqui podemos ter participação pelo chat, fique à vontade. Nossa questão, então, pensando na primeiro ponto do Sinerge, é que ele é um sistema de aprendizagem. Nós não queremos que ele seja comparado a um sistema de ensino, porque as concepções são diferentes. Quando nós falamos em sistema de ensino, pensamos muito naquilo que o professor vai ensinar. Quando falamos num sistema de aprendizagem, estamos indo para outro lugar muito diferente, que é o lugar do estudante. Não, logicamente, não só do estudante, do professor também, porque o professor também é um aprendiz, né? Mas o Sinerge vai responder essas questões por meio de um sistema de aprendizagem que coloca esse estudante como um agente, um sujeito de ação, um sujeito do aprender. E daí, nesse sentido, o material se constitui por uma estrutura muito peculiar também, totalmente diferente dos outros modelos. Peculiar por quê? Porque ele vai começar lá no início, então, de cada capítulo, ele vai começar por um problema. Ou seja, uma situação que acontece no nosso mundo, conectando, né, professora Adelar, o planeta escola e o planeta Terra, né? Vai começar, então, por um problema, uma situação, uma notícia, um caos que tenha havido, um evento que tenha acontecido no nosso planeta, no nosso mundo, na comunidade, que seja público, logicamente, que todos estejam conhecendo de alguma forma, né, essa situação que está acontecendo, e esse problema precisa ser respondido e resolvido. Resolvido como? Como que nós vamos resolver um problema da nossa comunidade? Vai ser respondido por meio do fundamento teórico. O fundamento teórico, então, que é a segunda parte do nosso capítulo, de cada capítulo que vai ser apresentado no Sinerge, ele vem, então, por meio dos fundamentos teóricos, e daí por meio da história, do conteúdo teórico de história, por meio do conteúdo teórico de ciência, por meio do conteúdo teórico de geografia, de história, vem tentar responder essa situação que está acontecendo aí no planeta. E isso, na sequência, novamente o estudante como protagonista, porque é isso que nós queremos, que esse estudante se torne realmente um agente
da ação, da criação, da inovação, de possíveis, levantamento de possíveis respostas. Então, nessa sequência, vem a atividade problematizada, que vai, por meio de habilidades que nós queremos desenvolver lá no planejamento do nosso querido autor que participou desse trabalho, vem então pensar em desenvolvimento de mentes, desenvolvimento de habilidades por meio de verbos que a gente usa, então, verbos que vão proporcionar uma mente em movimento para tentar responder. E a gente entende que essa parte é extremamente importante, porque trazer um problema e trazer uma atividade problematizada, ela oportuniza justamente que o estudante saia dessa posição tão passiva e se coloque, então, diante de um lugar onde ele vai precisar atuar. Daí você vai me dizer, mas os estudantes de ensino médio não participam. É verdade, eles não participam, mas por que será que não participam? Talvez, muito talvez, porque nós não tenhamos dado o microfone para eles falarem, e por causa disso fica muito difícil essa participação. Então, a gente entrega o microfone, entrega a possibilidade dele resolver da forma como ele entender esse problema e da forma como ele somar com os conteúdos teóricos. Até complementando tua fala, Maristela, eu acredito que o nosso grande diferencial desse sistema seja exatamente nesse sentido, né, da gente levar o protagonismo principalmente para o estudante, que o estudante seja o real protagonista. A gente está acostumado, na nossa época de escola, a aprender uma teoria, aprender sobre Bhaskara, por exemplo, e ter muita dificuldade para entender onde essa Bhaskara está no meu dia a dia. Eu aprendo Bhaskara na escola, passa-se um tempo, eu não sei para onde aquilo vai estar na minha vida, na prática. O diferencial do Sinergia é isso. A gente começa com a realidade do estudante. A gente começa a partir da vida dele, de um problema da vida dele, e, consecutivamente, a gente elenca a teoria e trabalhamos atividades problematizadas. Então, é uma conexão entre a realidade desse estudante, a realidade desse jovem do ensino médio com a teoria. É levar um aprendizado significativo, é levar um aprendizado onde esse estudante, onde esse menino do ensino médio, de 16, 17 anos, consiga se conectar diretamente com a realidade dele. Pois é. Pois é. A gente já ouviu tanto discurso sobre isso, né, Francisco? Quanto discurso a gente já escutou sobre isso? Porque nós temos que integrar a vida, porque tem que ter sentido o que se aprende na escola, enfim, etc, etc. E quando a gente olha o que está sendo entregue para as escolas, é sempre o mesmo. E aqui o nosso desafio foi e vai ser efetivamente, e está aí o material já pronto, e já está comprovando isso, de que não é mais o mesmo. É algo inovador, é algo diferente. E muito importante também, Maristela trouxe que no começo o professor vai apontar os problemas, ok? Claro que no material nós trouxemos um problema, né, Maristela? Só que o professor, como você vai trazer há pouco o material que o professor vai ter, o guia que o professor vai ter, ele vai poder olhar a partir disto para um momento presente na sua comunidade e substituir aqueles problemas por similares. E aí sim, para que isso tenha sentido para o aluno. Ou seja, vamos estar todos numa rede ativa e protagonista. Então, eu acho que essa primeira parte aí, respondendo que aquilo que se aprende na escola tem que ter sentido na vida. E por que estou aprendendo isso, agora fica respondido. E aí eu vou para a provocação aqui, para a segunda parte, para o segundo bloco de problemas que a gente reuniu nesses anos todos e que me parece que o Sinergi também aqui vai responder a essa questão. O problema, o título é Escola Desumanizada, ou seja, a escola que parece que não foi feita para seres humanos. Eu confesso a vocês que muitos e muitos anos sempre me trazia em cima na minha mente, vinha
mas essa escola desse jeito não é para seres humanos. Nós temos carteiras, cadeiras, enfim, essas aulas não são para seres humanos. Porque lá fora a gente vê as crianças, elas é totalmente diferente que elas agem como dentro da escola. Portanto, aqui nós temos uma problemática muito significativa. Ou seja, os professores, a nossa formação, queridos colegas, diretores, a nossa formação para sermos docentes, para sermos professores, ela pouco ou praticamente nada trouxe e continua não trazendo. As últimas pesquisas que nós temos lido, não só no Brasil, como também na Europa, continua não abordando como a mente humana funciona. E aí? Também falta propósito. Desconhecemos, portanto, como é que funciona aquilo que é a essência da educação, que é a mente. E a segunda questão dentro disto, nos falta propósito, nos falta saber aonde queremos chegar. E aí, faltando propósito, faltando saber aonde queremos chegar, nós não temos método. Metodologia do grego, caminho, logia, meta, que leva a uma meta, ou seja, saber aonde quer chegar. Portanto, nos falta método, não sabemos como é que a mente funciona, nós não sabemos o caminho como desenvolvê-la também. Então, nós levantamos aqui inúmeros problemas que nós fomos trazendo. Isso, a prova disto não sabemos como é que a mente funciona, nós continuamos começando as nossas aulas com as teorias. E é muito triste isso, porque ninguém se interessa do longe, sempre é do entorno que nós partimos. E aí nós descobrimos aí, durante esses muitos anos, de que existe uma grande diferença entre se eu pensar a vida a partir da estrutura das práticas e se eu mudar o meu olhar agora, pensar a escola a partir da vida. Façam esse exercício, vocês vão ver que praticamente nós não encontramos aderência. Se eu olhar a vida a partir da escola, tem uma distância que não se encontra. E se eu olhar agora, pensar a escola a partir da vida real, também eu não encontro aderência. E aí, Francisco, aí nós chegamos no ponto, como é que nós aprendemos diariamente, né, no nosso dia a dia, né? Já fizemos esse exercício tantas vezes, com pessoas na rua, inclusive. Né? Eu tenho um problema, eu tenho que pensar sobre ele, né? E eu tenho que resolvê-lo. Esse é meu dia a dia, né? Mas por que a escola não faz isso? Por que a escola não faz isso? E o que o Sinergia vai fazer para isso, Maristela e João? E daí eu fico imaginando aqui, né, que o que está acontecendo conosco, seja na educação, na medicina, na engenharia, que tanto se tem falado em humanização da medicina. Mas a medicina, os médicos não trabalham com seres humanos, né? Humanização da educação, mas ora, a educação não trabalha justamente com seres humanos, e a gente, mesmo sendo dessa forma, a gente vê a necessidade de fazer uma nova conexão com esse ser humano que está transformado pelo tempo, pelas problematizações, pelas circunstâncias, e hoje precisa novamente entender e compreender o seu mundo, e no caso da educação, ela não tem conseguido chegar nesse lugar. E na concepção do Sinergia, uma das grandes questões que falha nesse caminho, né, o fragmento que acontece, é muito uma questão metodológica, porque nós falamos muito em metodologia, nós professores falamos em metodologia, né? Metodologia construtivista, metodologia histórico-crítico, metodologias ágeis, metodologia ativa, socio-interacionista, damos nomes muito bonitos para as metodologias, mas sempre essas metodologias partem de como o professor tem que ensinar. Vem a teoria, vem as falas e como o professor tem que ensinar. Nós, no Sinergia, nós queremos que
a metodologia seja a metodologia de como a mente aprende, de como nós, seres humanos, aprendemos, como que nós nos conectamos com o nosso mundo, como que nós resolvemos os problemas, o que nós precisamos saber para poder resolver problemas, não é problemas só de Júpiter ou só de Marte, né? Mas são problemas aqui na nossa Terra, problemas de sustentabilidade, problemas de tolerância às diferenças, problemas de inclusão, problemas de todos os tipos que acontecem ou distante ou muito próximos a nós. E esse entendimento sobre como o ser humano aprende, desde o nascimento até a velhice. Nosso cérebro é igual ao de qualquer outro, assim como o nosso estômago, como o nosso intestino, como o nosso aparelho respiratório. E se esse cérebro é igual para todos, ele funciona de formas muito parecidas, então significa que a educação ela vai ter que conhecer como funciona essa mente para poder justamente trabalhar com elas. E daí nós temos centenas de autores que vêm nos ajudar e contribuem com os nossos estudos e também com essa compreensão. E alguns desses autores todos nós conhecemos, como, por exemplo, o Perrenu, como, por exemplo, o Demerval Saviani, como, por exemplo, Antônio Damasio, Collor, Maria Esteves Vasconcelos, alguns desconhecidos, talvez, Charles Magueret, Derraene, Michio Kaku, Munhoz, que são outros autores que a gente está trazendo, mas todos eles dizem algumas coisas muito importantes para nós e que, inclusive, o Sinerge se deitou sobre esses conhecimentos para produzir um material que vá ao encontro dessas necessidades humanas. E esses nossos autores, eles dizem que todo ser humano aprende por meio de 3 momentos, de 3 atos, a gente poderia dizer. No começo, um momento de provocação, e essa provocação pode ser um problema, pode ser uma situação da vida, pode ser um desejo, pode ser uma questão transcendental, não importa, mas a nossa atenção humana, ela vem por meio de uma provocação. E nós encontramos essa provocação no Sinerge por meio da nossa problematização. No segundo momento, então, naturalmente o ser humano vai tentar resolver essa situação, vai tentar responder essa questão que está deixando ele de cabelo em pé, como a gente diz, perdendo o sono, e daí vem os nossos conteúdos, os nossos fundamentos teóricos. E no terceiro momento, o ser humano é natural, isso no ser humano, ele vai tentar resolver esse problema com as experiências, com os conhecimentos que ele já teve nessa vida. E daí, então, é nesse momento que a gente vai solicitar atividades para o nosso estudante, que ele possa, então, por meio de verbos inteligentes, como diz um amigo nosso, provocar esse estudante para ele, olhando para um problema, olhando para os fundamentos teóricos, resolver ali a comunidade dele, resolver as situações em que ele está inserido, né, João? Acho que seria bom você complementar também. Bem rapidamente, eu acredito que você falou bastante, Maricela, deu para entender um pouco, né? Então, todo o Sinerge ele tem uma pauta teórica muito significativa, né? Isso tudo vem a partir de construções teóricas, de reflexões sobre a pedagogia, sobre a forma com que o ser humano aprende. Então, a gente partir a partir de uma problemática desse estudante, está conectado com todo um pensamento e com toda uma linha de raciocínio acadêmica também, toda uma linha de estudos científicos. Certo, professor? Pois é. Francisco, você está quieto? Você está meditando ou você está feliz com o que foi construído? Eu acho que todas essas coisas em conjunto, tá? Eu tô me segurando aqui para ter uma fala final, aqui, senão essa live vai ficar muito longa. Tá bem, mas é bom sonharmos juntos. Estamos aqui, eu acho, com 44 pessoas sonhando conosco, né? Dando significado, Cláudio, dando significado às aprendizagens e a que a teoria tenha sentido. Então, veja o que nós estamos trazendo aqui nesse segundo ponto, ou seja, nós
a partir de todo o estudo da neurociência, que começou nos anos 70 para cá, do século passado, de se aprofundar mais, embora que há hoje muitos desvios, há muitas críticas, porque há pouco fundamento de muitas pessoas que falam, mas nós testamos isso de várias formas, com professores e com alunos. E nós podemos hoje afirmar com muita tranquilidade, por enquanto, porque nunca sabemos tudo, de que o sistema de aprendizagem sinérgica está alinhado com a mente humana. Isso é tão bom, isso é muito importante. E também a metodologia. Eu me recordo uma vez, eu fui num grande grupo em São Paulo que queriam me vender material. A primeira pergunta que eu fiz para eles foi, Maristela estava junto, qual era a metodologia que eles estavam usando. Eles foram buscar, foram tentar explicar, mas no final a gente viu que as pessoas não sabem o que é método e como desenvolver este método, e ainda muito menos como desenvolver esse método respeitando o funcionamento da mente. Então, nós temos aqui muita responsabilidade e muito cuidado, porque nós estamos lidando com pessoas, colega, nós estamos lidando com pessoas. E aí, eu quero levar ao terceiro problema e penúltimo problema. E, na verdade, esse problema é um choque. Um choque. Um choque com o qual a gente se depara a cada dia. Ou seja, a escola continua tudo separadinho em disciplina. Tudo separadinho em disciplina. Disciplina de português, de matemática, de história, de geografia. Um não fala com o outro. No ensino médio, a BNCC já trouxe que não teria nem mais... Era por área, né? E as pessoas estão todas perdidas. Ficaram mais perdidas ainda. Agora, o choque vem quando nós olhamos de novo a escola, tudo separadinho em disciplina, e quando nós olhamos para a vida lá fora, nada é separado. Eu desafio vocês. Olhem para a sua realidade. Caminhem pela rua e vejam se vocês encontram um lugar onde você só pode explicar esse lugar com matemática, ou só com história, só com geografia, só com química, só com física, só com matemática, só com arte, só educação física, só com sociologia, ensino religioso. Aqui, depois você aprende física ali, e esse é um dos principais diferenciais do Sinerg também, essa interdisciplinaridade, essa conversa entre os componentes, essa conversa entre as matérias. Então, matemática, além de conversar com a vida, ela também precisa conversar com a física. A história, além de conversar com a vida, ela também precisa conversar com o português, e assim consecutivamente. Então, essa interdisciplinaridade, certo, professora? É um dos principais elementos que eu penso quando eu trato do Sinerg. Exatamente, e essa questão daí, João, que a gente está falando, né, de interdisciplinaridade, vamos pensar que nos modelos tradicionais, as pecinhas, né, estão todas separadas, como que num quebra-cabeça, nada se conecta com nada, nada faz que a gente traz a ideia contrária no Sinerg, que é juntar as pecinhas e formar um quebra-cabeça muito bonito, seja uma paisagem, seja uma imagem, formar esse quebra-cabeça por meio das conexões entre os componentes curriculares, as disciplinas e os conteúdos. Como que a gente faz isso? Lembra, a gente falou sobre os problemas? E é justamente essa conexão em torno dos problemas que, então, ajuda história, ajuda biologia, ajuda geografia a lidar com essa atividade por meio, logicamente, dos seus próprios conteúdos curriculares, resolvendo, então, essa problematização que gira em torno, olha, mas não é mais o conteúdo que é o eixo central. Agora, o eixo central é a vida. E precisamos resolver a vida. Então, a interdisciplinaridade, professora Adelar, ela no Sinerg vem justamente por esse modelo. Desloca-se o conteúdo teórico para um outro lugar e coloca-se a vida como eixo.
E daí isso a gente vai ver em vários momentos no nosso material, essa conexão. Quando um professor sai, está falando sobre desigualdade social, o professor de redação sai, entra o professor de geografia, continua falando sobre desigualdade social a partir da geografia, sai geografia, entra história e vai falar da desigualdade social a partir da história. Então, a gente pode ver esse novo eixo de situações e questões que a gente vai oferecer no Sinerge. E daí você vai poder perguntar para nós, ok, tudo isso é muito bonito, vocês estão explicando, estão trazendo uma coisa totalmente inovadora, mas se temos uma escola para isso, temos um professor que atenda a essa necessidade, como que nós vamos fazer, então, que essas escolas e esses professores e esses estudantes encontrem apoio e amparo para desenvolver isso, João? Como que nós vamos fazer? Por meio do que nós vamos utilizar, que vamos dar amparo para essas escolas, para trazer uma coisa tão diferente? Pois é. E aí, vocês perceberam que a tal da interdisciplinaridade já não, aqui no Sinerge, já nem é tratado como inter, que seria conectar disciplinas de uma mesma área de conhecimento. Não, o Sinerge trouxe o material, traz no seu material a transdisciplinaridade e está caminhando a passos lá do holismo, pro eu sonho grande, que é a vida, ou seja, a partir da vida, do holismo, nós podemos agora reunir temas problemáticas da vida e as áreas de conhecimento, os referenciais teóricos vão se acoplando. Alguém postou aqui, as escolas estão com dificuldade nesse ponto, sim. Agora, nós sabemos por quê? Porque nós queríamos não mudar o modelo, não mudar a concepção e continuar no mesmo modelo, na mesma concepção, tentando fazer interdisciplinaridade, aproximando conteúdos teóricos. Isso nunca iria funcionar. Hoje nós temos, né, Maristela, inúmeros exemplos de os professores, em questão de 1 hora, poderem fazer uma aula transdisciplinar. Não é um passe de mágica, mas sim, eles começam a olhar, não, o momento da aula não é mais o Teorema de Pitágoras, o momento da aula é a barragem de Brumadinho que ruiu. E aí vem Pitágoras, vem leis, vem na sociologia, todas as áreas vão se acoplando ao redor disso. E aí esse sonho está atingido. Mas como é que está essa questão final aí do nosso problema aí? Agora nós chegamos nos diretores e professores. Exatamente. Nossos diretores no Brasil, eu sou um exemplo disso. Aos 28 anos eu caí numa sala e lá na porta estava escrito, Francisco, te lembra? Diretor, né? Na porta estava escrito diretor. Eu tinha que me virar, eu não sabia. Então, formação dos nossos queridos colegas diretores, ajudá-los. Hoje, eu acho que uma das nossas grandes contribuições que vamos dar também é a formação dos professores, né? Está tão frágil em nosso país, continua lá tudo fragmentado dentro da formação, nossas pesquisas comprovam isso. Durante 24 anos temos formação continuada de professores nas escolas, estamos discutindo ali os problemas da BNCC, do novo ensino médio, que é facilmente compreensível, porque nós temos uma concepção e nós não queremos sair, e as próprias universidades continuam formando para um lugar que não existe mais. E não é por acaso, menos minha leitura, que nesses anos todos nós estamos lá nos últimos lugares a nível mundial nas avaliações externas. E aí, como é que nós vamos ajudar nossos diretores e professores, Maristela, aqui, para finalizar essa minha última angústia? Exatamente, professora Adelar. Acho que é a angústia de todos os nossos professores, né? O nosso material é somado ao livro do estudante, o livro do professor, onde então nós vamos ter vários tipos de orientações, ideias, sugestões de materiais para somar ainda ao livro do estudante, que isso vai ser um apoio muito importante para o professor. Não somente isso, mas também oferecemos um guia do professor falando sobre a metodologia evolutiva que aplicamos no material, passo a passo, com atividades, com
conceitos, com ideias para esse professor planejar suas aulas em acordo com a metodologia do material, somando isso. Também oferecemos um guia para o gestor escolar, porque é muito importante que o líder, gestor, diretor, coordenador, orientador pedagógico possa ajudar esse estudante a desenvolver e também saiba o que está fazendo, para onde todos estamos indo. Esse guia de gestão vai responder também. Além disso, temos uma assessoria pedagógica, formação continuada de professores, uma equipe pedagógica muito grande que está aguardando, esperando o contato de vocês para então podermos conversar e podermos tratar de uma forma muito leve esse nosso material que, ao mesmo tempo que é tão inovador, é tão simples, porque vai ao encontro de como o ser humano aprende. E daí, então, acho que são essas as questões que a gente gostaria, principalmente, de apresentar para vocês essa noite, ouvir também suas dúvidas, e, logicamente, entrar em contato conosco para saber mais e pensar mais sobre esse nosso material. A gente tem certeza que vai ser um sucesso, não só dentro da escola, mas dentro da sala de aula e também para a vida dos estudantes, desenvolvendo mentes hábeis e corajosas, e inovadoras e criativas que tanto o nosso mundo precisa. Perfeito. Então, só complementando a fala da professora Maristela, Adelar, eu acho muito interessante a gente sempre pensar o Sinerg como muito mais do que só um material didático que leva a problemas, né? O nosso sistema de aprendizagem, ele é composto por vários elementos esses que vêm sanar ou diminuir um pouco dessa angústia que o senhor trouxe, né? Então, a gente, além do nosso material didático, nós ofereceremos aos nossos parceiros toda uma formação pedagógica, toda uma formação continuada aos professores, para eles refletirem, para eles entenderem mais sobre o próprio sistema e sobre a vida dentro da escola. Assim como a assessoria pedagógica para os diretores, coordenadores, para entender muito mais sobre esse mundo acadêmico, entender muito mais sobre esse mundo da gestão. E, por fim, nosso quarto elemento que o Sinerg oferece é uma plataforma digital para que os alunos consigam interagir com os professores, consigam baixar materiais, o professor consiga interagir com esses alunos. Então, o Sinerg ele é muito mais do que só um material didático. O Sinerg ele é um sistema voltado para revolucionar a escola. O Sinerg ele é um sistema construído para a gente diminuir as angústias que a gente tem no nosso ensino médio. Ele foi pensado para a gente fazer toda uma construção e uma revolução no bom sentido dentro da área da educação. Então eu vejo o Sinerg como sendo aquela luz no fim do túnel, aquilo que a gente já vem buscando há muito tempo, focando exatamente nesse processo da aprendizagem, numa aprendizagem com sentido, a partir da realidade desses estudantes. Acredito que o senhor Francisco queria falar um pouquinho também, certo, senhor Francisco? Pois é, vocês falaram tanto, eu sei que não sobrou muita coisa para eu falar aqui, né? Mas, de fato, é isso aí. Eu acho que esses quatro problemas, essas quatro reflexões que o Adelar trouxe, a Maristela e o João tão bem complementaram, né? A gente tem que linkar a nossa vida. E depois que eu comecei a interagir com a Inovar, a gente começou a pensar sobre isso, eu disse, puxa vida, por que a minha vida foi tão diferente, né? Foi, porque lá no ensino primário do meu tempo, o meu professor talvez nem soubesse que existia essa necessidade. Mas o meu pai tinha um pequeno comércio do lado, aqueles armazéns de secos e molhados. Tudo que eu via no primário, na sala de aula, eu conseguia aplicar. A minha vida era essa, eu conseguia fazer essas duas conexões. Quando eu estava, na época não era ensino médio, na época eu estava ainda no científico, né? Científico, ginásio, aí eu era gerente de uma seção de peças de uma revenda Volkswagen. E eu podia aplicar aquilo que eu estava aprendendo daquela revenda. Quando eu estava no curso superior, era diretor do Grupo Antártica, também o Adelar, diretor na porta aos 28 anos de idade, né? E eu conseguia, aquilo que eu aprendia na universidade, eu conseguia levar para dentro da minha fábrica, de todos os aspectos que foram aqui colocados. Gente, essa é a parte maravilhosa. Só que eu tive que fazer essa conexão de dentro da sala de aula com fora da sala de aula por minha conta. Agora imagina o Sinerg está levando isso para dentro da sala de aula.
Essa é a grande inovação. E, assim, alguns de vocês podem estar perguntando assim, então a gerar, a inovar em conjunto vão desenvolver o Sinerg? Não, nós não vamos desenvolver o Sinerg. Nós já desenvolvemos o Sinerg, gente. Ele está pronto. Alguém pode se perguntar, mas isso realmente funciona? A gente tem uma pequena degustação, que é a nossa prova, que foi feita em cima dessa mesma concepção. E, gente, nós estamos turmas de cursinho pré-vestibular para vários alunos, alunos carentes, alunos que vêm de comunidades que não têm condições de pagar um cursinho. E quando você tem uma turma de 35, 40 jovens que estão participando do nosso cursinho à prova, e 80% deles passam no vestibular, gente, essa é a prova que a gente precisa, que realmente o que nós estamos oferecendo funciona e vai fazer diferença na vida das pessoas. E para concluir aqui a minha fala, eu tive condições de apresentar para o grupo LIDE, que é uma casa onde se reúnem os maiores empresários do Paraná. Hoje, o que esses empresários representam é uma receita de 38 bilhões de dólares. Eu tive condições de falar rapidamente do Sinerg para eles, e quando no final dessa fala as pessoas falam, gente, em que colégio isso está sendo aplicado? Eu quero matricular meu filho neste colégio. Né? Então faz sentido também para os pais, também faz sentido para os formadores de opinião. Então, espero que a gente possa dizer assim, com brevidade, não, isso está em tais e tais e tais colégios, matricule o seu filho lá, que vocês vão ter todos esses diferenciais à disposição de vocês. Obrigado. Perfeito, seu Francisco, perfeito. Eu acho que essa tua fala final, ela mostra muito, exemplifica muito o que é o Sinerg, de fato, e onde a gente quer chegar. Deixa eu fazer uma última pergunta para o pessoal aqui, se alguém tiver alguma dúvida aqui para fazer para a professora Maristela, para o professor Adelar, eles que são os nossos mentores teóricos, acadêmicos desse projeto. Qualquer coisa, se você não tenha nenhuma dúvida aqui agora, entre em contato com a gente, né? Todo mundo aqui sabe onde encontrar o Sinerg, então podem acessar o nosso site, que é esinerg.org.br. Lá vocês vão conseguir entender um pouco mais sobre esse material, conseguir entender um pouco mais sobre essa mudança na educação que a gente está fazendo, tá bom? Então eu quero principalmente agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, pedir mais uma vez desculpa pelo ocorrido ali do começo da nossa live, daqueles 20 minutinhos de atraso, e quero agradecer também ao senhor Francisco, a Maristela e o Adelar, que toparam estar aqui com a gente nessa segunda noite para mostrar para esse pessoal um pouquinho mais sobre esse sistema que está chegando, tá bom? Maristela, Adelar, querem falar alguma coisa para a gente encerrar? A gente acredita no Sinerg, não porque é uma experiência, como o Francisco colocou, sem prática, mas a gente acredita porque, além da prova, tanto o Adelar quanto eu trabalhamos há 40 anos a partir desses pressupostos e desses conceitos, tanto com formação de professores, na sala de aula, com gestores, e isso realmente encanta. Os nossos próprios autores, ao construir o material, diziam assim, alguns deles diziam assim, eu queria que o meu filho tivesse nessa escola, porque realmente isso vai ser diferente, vai fazer mudança, vai fazer diferença. Então, é um convite, vamos colocar os nossos filhos em escolas que pensam desta forma, que procuram desenvolver a mente desses estudantes para que eles sejam protagonistas e façam melhores coisas que a gente não conseguiu fazer. Muito obrigado a todos vocês que estavam aqui conosco essa noite. Eu talvez terminaria aqui com aquela famosa frase, depois de 3 vezes Covid, não me lembro do autor, mas ele é bem conhecido, que um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas que um sonho, quando a gente sonha ali junto, é uma realidade que começa a mudar. Nós tomamos firmes em nosso peito há 6 anos atrás que não estaríamos mais presos a uma instituição única, mas que nós nos lançaríamos a ajudar professores e diretores Brasil afora, para que a gente pudesse
fazer com que a educação realmente voltasse às suas origens, ou seja, que as pessoas pudessem aprender coisas úteis para a vida, para que as pessoas pudessem ser felizes, pudessem, como diz um autor com o qual eu trabalhei 16 anos nas suas escolas, João Batista de La Salle, que eles possam bem viver. E para isto, hoje nós sabemos que isso é possível. Eu não tenho mais nenhuma dúvida que isso é possível, porque desde os anos de início de magistério até hoje, eu provei de que se as minhas aulas não fossem para seres humanos, elas eram catastróficas. E com certeza nós temos hoje na mão aqui, e aqui eu quero agradecer, Francisco, porque você confiou em nós. Nós trazemos esse sonho há muitos anos, mas ninguém nos estendeu a mão para dizer, nós como professores não temos dinheiro, né? Nós precisamos de alguém para nos ajudar. E você disse, não, estamos aqui juntos. E nesses 3, 4 anos sofremos muito. Tivemos muitos momentos de, poxa vida, será que vai? E nós superamos. E agora o material está pronto. Sejam bem-vindos. Quem quiser fazer, acreditar numa transformação humana, venham conosco e é que a gente possa salvar juntos. Nós não viemos aqui para concorrer com ninguém. Nem é nosso objetivo. Mas nós viemos aqui para trazer uma proposta diferente que possa ajudar as pessoas a serem mais felizes e com mais vida. Muito obrigado e que Deus nos ilumine nesta jornada. Amém, amém. Então, pessoal, muito obrigado a todos, uma excelente semana e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Tchau.